E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor João. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre análise dimensional, tá? A gente já aprendeu que um mol é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades, tá? A princípio, vocês vão achar essa aula até meio bobinha, assim, porque basicamente aqui a gente vai trabalhar só com a conversão de unidades, tá? Vai ser uma aula simples, tá? Mas eu espero que vocês prestem bastante atenção, porque a gente vai utilizar depois, quando a gente estiver trabalhando ah, com o cálculo estequiométrico, certinho? Então, bora lá, bora começar então aqui. Vou até colocar um exemplo para a gente começar direto. Então, se eu tiver aqui a seguinte situação, ó, exemplo 1. Converta 88 gramas de CO2 em número de mols. Número de mols. Bom, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Sempre a gente vai trabalhar com o 1 mol, tá? E eu vou explicar para vocês como vai funcionar. Primeira coisa, pega o dado que o exercício passa. O dado que o exercício passa é 88 gramas de CO2, tá bom? Então vamos colocar aqui 88 gramas de CO2. A ideia aqui é sempre cancelar a unidade, então eu vou colocar uma multiplicação na frente e uma barrinha de divisão, certo? E aí eu vou ter que trabalhar, se eu estou falando de CO2, eu vou ter que trabalhar aqui com 1 mol de CO2. Então veja só, se eu colocar 1 mol de CO2 aqui embaixo, eu não consigo cancelar essa unidade aqui. Então esse 1 mol de CO2 ele não pode vir aqui embaixo. Ele tem que ser em cima da minha barrinha de divisão. Beleza? Então vou colocar aqui 1 mol de CO2, certo? Aqui embaixo eu vou ter que colocar, para cancelar, gramas de CO2, né? Então o que eu vou ter que fazer? Quantos gramas equivale a 1 mol de CO2? Então, considerando que o carbono é igual a 12 e o oxigênio é igual a 16, a gente vai ter que multiplicar aqui por 1 e aqui por 2. Então, aqui vai dar 32, aqui vai dar 12, totalizando, então, 44 gramas por mol, né? Então, aqui a massa é igual a 44 gramas. Cancela as unidades, gramas de CO2 com gramas de CO2, o meu resultado vai sair em mol de CO2, né? 88 dividido por 44 vai dar 2 mols de CO2. É bem simples, espero que vocês tenham compreendido aí. Certo? Vamos fazer mais um aqui, ó. Agora é a seguinte situação, ó. Exemplo 2. Exemplo 2. Calcule a quantidade de moléculas referentes a. Deixa eu pensar aqui. 360 gramas de H2O. Certo? Vamos lá então. Primeira coisa que a gente faz é colocar a unidade que o exercício passa. Então, o exercício passa aqui 360 gramas de H2O. Então, vamos colocar aqui 360 gramas de H2O. Então, lembrando, a gente sempre vai ter que trabalhar com 1 mol, né? 1 mol do quê? Agora, 1 mol vai ser 1 mol de água. Eu não posso colocar esse 1 mol de água aqui embaixo, porque eu não vou conseguir cancelar esse gramas. Então, o meu 1 mol de água vai ter que vir aqui em cima, né? E 1 mol de água, vamos fazer o cálculo aqui, ó, na tabela periódica, olha lá, o hidrogênio é igual a 1 e o oxigênio é igual a 16, tá bom? Então, multiplica aqui por 2 e aqui por 1. Soma tudo, 18 gramas por mol. Certo? Então, vou colocar aqui 18 gramas por mol. 18 gramas de água, né? Se a gente cancelar aqui, ó, o meu resultado sairia em mol, né? Ou coloquei referente. Acabei de ver aqui. É referente. Calma aí.
referente. Bom, se eu terminasse aqui minha análise dimensional, a minha resposta sairia em mol de H2O. Só que eu não preciso da resposta em mol de H2O, eu preciso dessa resposta em moléculas de H2O. Então eu vou ter que voltar a trabalhar com o 1 mol aqui, certo? Só que agora esse 1 mol de água eu vou ter que colocar embaixo. Por quê? Porque eu preciso cancelar essa unidade aqui em cima. Né? Eu preciso cancelar esse 1 mol de água agora. Então o próximo 1 mol de água vai ter que vir embaixo. Tá bom? Então olha só, aqui em cima eu preciso da minha resposta em moléculas. E 1 mol é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Beleza? Cancela a unidade aqui. Minha resposta vai sair em moléculas, né? Então vai dar 360 vezes 6,02 vezes 10 a 23 dividido por 18. Isso daqui vai ser igual a, deixa eu pensar, 120,4 vezes 10 elevado a 23, que é a mesma coisa que 1,204 vezes 10 elevado a 25. Certo? Acho que é isso, né? Acho que sim. 20 vezes vai dar isso aí. Isso aí. Tá bom? Moléculas de H2O. Certo? Terceiro exemplo. Vamos fazer um terceiro exemplo só para garantir aqui. Exemplo 3. Calcule, deixa eu só dar um zoom aqui, ó. Calcule a massa em gramas de uma molécula de, deixa eu pensar, uma molécula de H2 gasoso. Certo? Então vamos lá. O dado que o exercício me passa, uma molécula de H2 gasoso. Então vamos colocar aqui, uma molécula de H2. Multiplicação, divisãozinha na frente, certo? Então vou ter que utilizar o 1 mol, né? 1 mol de H2 agora. Esse 1 mol de H2 ele vai ter que vir em cima. Por quê? Porque eu preciso cancelar essa molécula aqui. Beleza? Preciso cancelar essa molécula. E 1 mol é igual a, então vou colocar aqui embaixo, 6,02 vezes 10 elevado a 23. Percebam que nessa divisão a gente sempre faz a relação em mol, né? 1 mol, se aqui está em molécula, eu vou ter que colocar quanto que vale 1 mol em moléculas. Se for em massa, eu vou ter que colocar quanto que vale 1 mol em massa. Beleza? Então, continua multiplicando. Por que continua multiplicando? Porque aqui eu cancelo, aqui é molécula, né? Molécula de H2. Eu cancelo essas unidades, mas a minha resposta aqui sairia em mol. Eu preciso da minha resposta em gramas. Então eu vou ter que colocar 1 mol de novo aqui. Só que esse 1 mol agora eu vou ter que colocar aqui embaixo. Por que eu vou ter que colocar aqui embaixo? Para eu poder cancelar com o mol aqui de cima. Certo? 1 mol é igual a, vamos colocar aqui, ó, o hidrogênio equivale a 1, se a gente ver na tabela periódica, como eu tenho H2, eu tenho que multiplicar aqui por 2. Então, 2 gramas por mol, certo? Então, 2 gramas de H2. Cancelo essa unidade, né? Cancelo essa unidade aqui. Minha resposta vai sair em gramas. Então, vai ficar 2, né? Dividido por 6,02 vezes 10 elevado a 23. Isso aqui, resposta em gramas de H2. Vamos fazer aqui na calculadora rapidinho. Opa, não está saindo. 2. Agora foi todos os 2 possíveis, né? 2 dividido. Eita, caramba. Calma. 2 dividido por 6,02. Vai dar 0,33, né? Então, resposta aqui, 0,33
vezes 10 elevado a menos 23 gramas, tá bom? Só conferir, porque deu um rolo aqui nessa calculadora, né? 2 dividido por 6,02. Aqui é isso mesmo. Certinho? Gramas de H2. Beleza, jovens? Então é isso aí. Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Abraço.